Boa tarde a todos. Eu me chamo Andréia e, nesse momento, gostaria de dar uma saudação especial à Vera, que nos doa nesta tarde um pouco do seu tempo e da sua sabedoria. Em nome do nosso regional, seja muito bem-vinda, Vera, e um obrigado infinito pelo teu amor e pela tua disponibilidade. Queremos te apresentar um pouco do nosso regional, que é formado por 4 estados: Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E só para contextualizar um pouco da nossa história, o Carisma na Amazônia chegou em 1968, através de 3 sacerdotes do PIME e uma religiosa, que vieram em missão para Manaus, Barreirinha e Parintins, 3 municípios do Amazonas. Ao redor desses 3 missionários, cresceu uma comunidade firme na fé e no ideal de Chiara. Em 1981, aconteceu a abertura do nosso focolare feminino. E em dezembro de 89, foi a vez do masculino. Em 1994, abriu o Centro Mariápolis, que hoje é Casa de Retiro, erguido com a participação de toda a comunidade, na fé, em ações concretas e orações. Hoje, nós somos cerca de 14 comunidades, espaço que corresponde a 30% do território brasileiro. Com um regional tão amplo assim, né, nós contamos com o desafio das distâncias e do acesso até algumas comunidades. Para chegar, levamos dias de barco ou muitas horas de ônibus. Os desafios são muitos, porém, não são maiores do que a certeza de que estamos unidos, né, ligados através de Jesus em meio, que ultrapassa todas as barreiras e podemos compartilhar a vida. Esse momento de formação foi pensado diante da necessidade de aprofundar a temática do diálogo. Fizemos o convite e, com grande alegria, a Vera aceitou. Serão 3 momentos, começando com a aula de hoje, né? Especificamente, a aula de hoje tratará sobre o tema identidade e diálogo. Para compartilhar também que estão acompanhando através do YouTube os voluntários, voluntárias, aderentes, internos de famílias novas, os GEM, focolarinos, focolarinas, toda a família de Chiara do norte do Brasil. Será um momento dinâmico, né? Quem puder, enviando mensagens pelo chat, perguntas, que no final a gente vai ter um momentinho para fazer essas perguntas à Vera, né? Com o tempo que for possível. Então, Vera e todos, tenhamos Jesus em meio, que o Espírito Santo fale, né? Que seja ele a inspirar esse momento. A ti que fala e a nós que ouvimos. Muito obrigada desde já. Antes de tudo, agradeço a Andréa as palavras que ela dirigiu a todos nós, né? E, naturalmente, quero fazer uma saudação particularíssima a todas as comunidades da Amazonas. Para mim é uma grande alegria poder responder afirmativamente a esse convite que me foi feito. E queria dizer que esses momentos que iniciamos hoje não tem assim, o desejo de ser uma relação erudita, né? Carregada assim, de notas, citações de autores famosos no campo da sociologia, no campo da antropologia, no campo da filosofia, nada disso. Simplesmente, o nosso intento é mais humilde. Nós não queremos tanto definir conceitos, mas refletir juntos,
pensar juntos, conhecer juntos. O quê? Aquelas realidades que permeiam a nossa vida cotidiana, para vivê-las melhor, talvez em maior plenitude e possivelmente com maior conhecimento de causa. Então, cada época da história da humanidade normalmente define os próprios desafios, as próprias conquistas, as próprias preocupações com as palavras-chave. São palavras normalmente fortes, cheias de significado, de desejos, de espera, de expectativa. Também a nossa época, a época de grandes mudanças e de grandes transformações, procurou cunhar palavras novas que definem um cenário que, aos nossos olhos, pode ser até inédito ou inesperado. E assim, tornam-se normais no nosso vocabulário palavras como globalização, conexão, diálogo, interdependência, mercado global, polarização, conflito, ideologia e muitas outras, né? E também todos aqueles termos técnicos que usamos com os meios de comunicação modernos e que são normalmente em língua inglesa, online, live e por aí vai. São palavras que usamos cotidianamente, mas que dificilmente são compreendidas, analisadas e conhecidas em profundidade pela maior parte das pessoas. Portanto, são palavras que às vezes não servem para melhorar o nosso viver. Às vezes até atrapalham o dinamismo, as relações da vida social. Portanto, é necessário vencer a velocidade que caracteriza o nosso dia a dia para encontrar momentos de reflexão, de entendimento do sentido das nossas ações e dos nossos empreendimentos. O nosso mundo, o mundo de hoje, exige, para se desenvolver mais ainda, uma humanidade mais amadurecida. Exige mulheres e homens peritos, manejar o que de melhor a ciência e a tecnologia nos oferecem. E ainda mais, mulheres e homens mais ricos de recursos e de ferramentas de qualidades, de valores, aptos, portanto, para gerenciar o nosso sistema relacional e institucional, as relações da vida social e das vidas das instituições políticas e sociais. Ora, a maioria dos pensadores sociais concordam com o Papa Bento XVI, que definiu o centro dos nossos desafios como uma questão antropológica. Ou seja, como dizia Bauman, um grandíssimo sociólogo da modernidade, no seu belíssimo texto A Solidão do Cidadão Global, o que está no centro do problema e dos desafios é o sujeito, o ser humano. Essa é a realidade que devemos olhar. E ele diz até lançar uma âncora de salvação. Porque esse ser humano concreto, real, solitário, ao mesmo tempo está cercado por sistemas, tramas sistêmicas sempre mais estreitas e numerosas. Portanto, o foco das nossas reflexões será a condição humana, a condição do ser humano no nosso mundo. Vamos desenvolver este assunto em 3 encontros com esses temas. O primeiro, de hoje, que já foi dito por Andréa, identidade e diálogo. O segundo vai ser fazer-se um, silêncio e palavra, escuta e comunicação. E o terceiro, diálogo e conflitos. Então, iniciamos hoje com identidade e diálogo. A primeira
primeira vista, parece que esses dois termos, identidade e diálogo, são opostos, contraditórios. Por quê? Porque, normalmente, somos todos orgulhosos e defensores das nossas ideias, do nosso modo de ser e de pensar. Em uma palavra, da nossa identidade. Ora, se cada um pensasse assim, como dialogar com outros que têm as suas certezas, as suas ideias, os seus pontos de vista? Não nascerá certo um diálogo. Pelo contrário, nascerá um conflito. Mas podemos nos perguntar, as coisas estão mesmo assim? Em que consiste a identidade de um sujeito? Ora, nós todos somos indivíduos e nos percebemos, nos vimos como indivíduos, ou seja, seres dotados de racionalidade, situados no tempo e no espaço, em uma determinada época, em um determinado lugar, mas lançados normalmente a afirmar o nosso eu, os nossos projetos, as nossas realizações. Somos indivíduos e não somos massa. E como indivíduos, na história, conquistamos direitos e deveres no seio da sociedade. Tudo isso é bom, tudo isso é justo, mas não é tudo. A nossa individualidade pode se fechar, tornar-se uma fortaleza. E normalmente isso acontece. Então, a operação que temos que acionar e começar é passar de ser indivíduo a ser pessoa. O que é que significa ser pessoa? Pessoa significa ser com outros. Significa ser em relação. A pessoa é aquele indivíduo que traz em si um impulso para com seus semelhantes. Ela é uma espécie de um nó de necessidades, desejos, pulsações, tendências, aspirações, mas tudo isso forma um conjunto orgânico, articulado, e que é fundamental para a vida de cada um. É necessário ser pessoa. Portanto, o que é que faz que o indivíduo se torne pessoa? É a relação. É a relação que liberta o indivíduo da sua caixa fechada, hermética, para migrar para um horizonte aberto, cheio de significado. É a relação que rompe, despedaça a individualidade fechada e a conduz fora do eu para reencontrar o próprio eu no outro. Essa ideia, na história do pensamento social, hoje é muito difundida. E até a famosa Escola de Sociologia de Frankfurt, na Alemanha, afirma com força que o ato social último, o mais importante, não é o indivíduo. Porque o fundamento do seu ser indivíduo está na relação com os outros, com os seus semelhantes. E o indivíduo não se define pela sua originalidade, pela sua singularidade. Mas antes mesmo dele se determinar, ele já está em relação com os outros. Antes mesmo de se expressar, ele já está em relação com os outros. Ele é um momento das relações em que vive ainda antes de poder chegar a se autodeterminar. Essa realidade é pessoa, expresso no conceito de pessoa. Então, sintetizando, a categoria indivíduo pode se transformar numa categoria muito pobre, abstrata, fechada, enquanto que a realidade pessoa
é uma realidade rica, rica de identidade, rica de valores e, sobretudo, de relações sociais, comunitárias. Numa palavra, rica de história. Como consequência, podemos deduzir que a nossa identidade se forma, se constrói na relação com os outros. A nossa identidade é aquilo que somos, aquilo que vivenciamos. Portanto, se é vida, ela não é estática, mas é dinâmica. Ela não é estagnada, mas se move, cresce, amadurece, exatamente no relacionamento com os outros. Portanto, a nossa identidade muda, permanecendo a mesma. Cada um de nós, nas diversas fases da própria vida, criança, adolescente, adulto, idoso, alcança novas matizes, mas é sempre a mesma pessoa. Mas não é sempre igual. Ela vai se transformando, vai crescendo. Portanto, essa pessoa, com essa identidade aberta, ela é dotada de elementos e de possibilidades necessárias para poder iniciar um diálogo, para poder entabular um diálogo. Porque antes de iniciar um diálogo, nós já somos diálogo. Nós somos em nós mesmos diálogo. O diálogo faz parte da nossa estrutura como ser humano. Pensamento, vontade, sentimento, diálogo. Isso é a estrutura do ser humano. Aquele ser humano que conquistou de ser pessoa. Então, se somos conscientes que a nossa identidade é aberta, porque cresce, amadurece, então podemos nos lançar para os outros através da comunicação e da participação. Isso é típico do ser humano, participar e comunicar. E a nossa participação não é só com a pessoa que está ao nosso lado, ou que nos podemos conectar como estamos conectados agora, mas podemos nos comunicar e participar com pessoas que nem conhecemos. Isso é típico da pessoa, do ser humano pessoa. Quero repetir, o diálogo, antes de ser uma comunicação com o outro, com os outros, já está dentro de nós. Porém, claro, se manifesta no encontro com o outro, com o diferente. Um grande pensador judeu, muito conhecido, Buber, ele diz: o nosso eu autêntico se constitui, se forma só no relacionamento com os outros, com o tu. Eu, tu. Então, até aqui, consideramos 3 realidades. Dialogamos porque já somos diálogo. Dialogamos porque temos uma estrutura dialogadora, que pode dialogar, que sabe dialogar. Terceiro, dialogamos com a nossa identidade aberta. Agora, se entendemos bem o que é a nossa identidade, vamos agora considerar melhor, o segundo elemento da nossa exposição, o diálogo. Identidade e diálogo. Podemos colocar algumas perguntas que nos possam ajudar a caminhar no entendimento do diálogo. O que está envolvido no diálogo? Como se dialoga? Qual é a metodologia do diálogo? O diálogo é fim a si mesmo? Vamos tentar responder essas perguntas. O que está envolvido no diálogo? Quando se entra em uma operação, em uma ação de diálogo, somos envolvidos pessoalmente, completamente.
não são tanto os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus raciocínios, as minhas convicções, os meus sentimentos e emoções. Sou eu que entro em diálogo. Sou eu completamente. Porque cada diálogo é, antes de tudo, um encontro entre pessoas. É um encontro pessoal. São duas ou mais pessoas, e não duas ou mais ideias que se encontram e dialogam. Claro, essas pessoas dialogam com tudo aquilo que possuem, com tudo aquilo que eles têm e que são. Isso é fundamental. E isso é que faz com que o diálogo seja tão difícil, tão complexo. Às vezes, pensamos que dialogar é trocar ideias. Dialogar não é trocar ideias. Mas vamos para dentro. O diálogo, portanto, não é uma conversa. Não é uma discussão. Não é um debate. Não é uma mesa redonda. O diálogo é um encontro entre partes diferentes, entre interlocutores diferentes, mas um encontro profundo e que se manifesta, claro, na conversa, na comunicação de convicções, de ideias, etc. Uma vez ouvi uma conferência de um cardeal que era o secretário para a unidade dos cristãos, o cardeal Casper. Ele dizia uma coisa que me ficou dentro muito importante. Ele dizia: o diálogo não quer dizer um colóquio informal, e nem mesmo uma disputa acadêmica. Uma disputa acadêmica é uma disputa acadêmica, não é um diálogo. E ele continuava: no diálogo não se partilha algo com outro, mas se partilha alguém. Isso é, nós mesmos com o outro. Ora, nós sabemos, e basta escutar os meios de comunicação, né, para ver como o diálogo é uma daquelas palavras-chave do nosso tempo. Ela entra no grande discurso cultural de hoje. Penetra em todos os campos do saber e da vida cotidiana. Entende-se sempre mais quanto seja difícil a realização de um verdadeiro diálogo em todos os níveis e em todas as esferas da humana convivência. No seio das religiões, no mundo civil, no mundo social, econômico, político, cultural. Se fala de diálogo a todos os níveis. Um grande sociólogo italiano, agnóstico, que conheci em Roma, afirmava na sua última aula que deu na Universidade La Sapienza, a Sabedoria de Roma, ele dizia o seguinte, terminando essa aula final de toda a sua carreira: o nosso tempo chegou a uma encruzilhada. Ou se dialoga, ou se perece. Ou se dialoga, ou se morre. E isso é uma grande verdade. E todos, acho, estamos bem convencidos disso. O problema não é estar convencido. O problema é saber dialogar. Vamos ver se encontramos uma metodologia para o diálogo. Um grande papa, Paulo VI, hoje santo, né? Um grande papa que herdou o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, e terminou o concílio. Ele abre o seu pontificado com a carta encíclica Ecclesiam Sua, totalmente dedicada ao diálogo, dentro da igreja e com o mundo. Sobretudo da igreja e, portanto, dos cristãos com o mundo. Nessa carta, ele afirma logo de início que a relação
da igreja com o mundo se representa melhor pelo diálogo, embora não necessariamente com palavras que tenham para os dois interlocutores o mesmo sentido. Porque, às vezes, a gente diz uma palavra e eu entendo de um jeito, e o interlocutor entende de outro. Mesmo assim, podemos dialogar, segundo o Papa Paulo VI. Ele diz, é necessário atender ao que é diverso nas mentalidades e nas circunstâncias, no que ele pensa e onde ele vive, e como vive. E isso por quê? Por que é necessário o diálogo, diz o Papa? Porque hoje existe já um hábito difundido no mundo, em que se concebe as relações como um diálogo. E também porque a sociedade moderna se transformou dinamicamente. E também porque chama o pluralismo das suas manifestações. E não último, pela maturidade do homem moderno, tanto religioso como não religioso, e pela educação que recebeu, está habilitado a pensar, falar, tratar com a dignidade do diálogo. Dito isso, o Papa afirma que precisa uma metodologia para que o diálogo aconteça. Um caminho que se tem que percorrer. E ele indica algumas atitudes, algumas posturas necessárias que devemos possuir para poder dialogar. São muitas, mas eu quero sublinhar somente 4. Antes de tudo, o Papa diz, dialogar, o diálogo é uma arte de comunicação. Uma arte. Portanto, algo de muito delicado. Quais são as atitudes que ele indica que são necessárias para que se possa dialogar? Antes de tudo, clareza. Clareza. Expressar no modo mais claro possível as suas ideias e as suas convicções. O Papa diz, o diálogo supõe, exige que se entenda o que o outro está dizendo, a compreensibilidade. Porque o diálogo é uma transfusão de pensamentos, de ideias. E, portanto, é um estímulo de exercício das faculdades superiores do homem, isso é, da sua inteligência. Portanto, o diálogo não é paixão, é emotividade, adrenalina. O diálogo é racionalidade. Clareza, portanto. Segunda atitude, mansidão. É que o Papa diz coisas muito importantes. O diálogo, ele diz, não é orgulhoso, não é pungente, não é ofensivo. A sua autoridade lhe vem da verdade que expõe, da caridade que difunde, do exemplo que propõe. O diálogo não é comando, não é imposição. O diálogo é pacífico e evita os modos violentos. É paciente, é generoso. Mansidão. Quando as emoções explodem, fica muito difícil o diálogo. Terceira atitude, confiança. O diálogo, diz o Papa, produz confidências e até amizade, porque faz com que os nossos espíritos se entrelacem numa adesão um com o outro para o bem com a B maiúscula. O que queremos no diálogo é o bem de todos,
que exclui, portanto, qualquer interesse egoísta. E aqui eu pensei, a nossa convivência social está impregnada pela cultura da desconfiança e do prejuízo. Portanto, é necessário curar essa doença. É uma doença relacional. É uma doença que entra nas nossas relações. Enfim, a quarta atitude que o Papa apresenta é prudência pedagógica. O que ele quer dizer com isso? Ele diz: o diálogo tem que levar em consideração as condições psicológicas e morais de quem ouve. Leva a tomarmos o pulso da sensibilidade do outro e a modificar os nossos modos, a nossa maneira de falar, para não sermos desagradáveis e incompreensíveis. Traduzindo em palavras simples, a prudência pedagógica nos leva a considerar a condição existencial do outro. Como é que ele está? Como é que ele é? É uma criança? É um adolescente? É um adulto? Como é que ele está? Está sofrendo? Está feliz? Tudo isso tem que ser considerado na ação do diálogo. O Papa termina essa parte da encíclica dizendo: se o diálogo foi feito dessa maneira, se realiza a união da verdade e da caridade, da inteligência e do amor. Ele nos indica, não, um objetivo muito alto, mas é o único, ou esse ou nada. Enfim, podemos nos perguntar, era a última pergunta que fizemos, se o diálogo é fim a si mesmo. Quer dizer, a gente vai dialogar para poder fazer um encontro positivo, até profundo, né, entre nós, e isso cria uma boa realidade, uma boa relação. É esse o fim do diálogo? A minha resposta é não. Não é esse o fim do diálogo. A finalidade do diálogo é aqui, prestem bem atenção. A finalidade do diálogo é a busca em comum, juntos, da verdade. A verdade é um dos elementos que definem o absoluto de Deus. A verdade, o bom e o belo. Então, o diálogo é a busca da verdade. Aquela verdade que todos procuramos e que todos amamos. Imagino que alguém pode pensar já aqui entre nós: mas eu já possuo a verdade. Sobretudo se é uma verdade de fé. Eu acredito em Deus, eu acredito nisso, naquilo, naquilo outro. Então, eu já possuo a verdade. Essa convicção esconde um equívoco e até um erro muito perigoso. Certamente, qualquer um de nós pode possuir a verdade, mas sempre de modo incompleto. No diálogo, buscamos o mais possível a plenitude da verdade. As possíveis e diferentes manifestações justamente daquela verdade que possuímos. Já posso imaginar que alguém está pensando: esse discurso relativiza a verdade. Cuidado! Não se trata disso. Se trata de aprofundar a verdade. A verdade é sempre a mesma.
sobretudo a verdade com V maiúsculo, ou seja, o absoluto de Deus, que se manifesta na história em Cristo, em Jesus. Essa verdade aí é absoluta. Mas será que entendemos completamente esse absoluto de Deus? Será que entendemos plenamente essa manifestação histórica de Deus que é Jesus, que é o Cristo? Quem pode dizer de ter entendido tudo de Deus e de Jesus? Certamente não. Certamente ninguém. Então temos que continuar a indagar, a refletir, a entender, a viver, para aprofundar essa verdade com V maiúsculo. E o que dizer, então, das verdades com V minúsculo que permeiam a nossa vida cotidiana? Verdades sociais, antropológicas, culturais, políticas, econômicas, civis. Essas verdades não são absolutas. Essas verdades não é que deixam de ser verdades, mas devem ser entendidas, devem ser analisadas, devem amadurecer. Portanto, e com isso eu termino esse primeiro encontro com todos vocês, sejamos descobridores, procuradores, exploradores. Estou falando para as comunidades da Amazonas, portanto, nasceram exploradores. Sejamos descobridores, procuradores, exploradores da melhor verdade possível. Da melhor verdade possível. E para essa operação, o diálogo é certamente uma das ferramentas mais eficazes. Uma das melhores ferramentas que o ser humano tem a possibilidade de atuar. Com isso, eu saúdo a todos, agradeço a atenção de todos, né, e nos encontraremos daqui a algumas semanas para continuar essa nossa conversa. Muito obrigado a todos. Então, obrigada imenso, Vera, por tanta riqueza. Realmente, eu acredito que a partir de agora os nossos diálogos não serão mais os mesmos, né? E agora a gente vai ter um momentinho para alguma impressão ou alguma pergunta breve que fizeram pelo chat. A Harima vai ajudar nesse momento, né, Harima? Olá, boa tarde. Então, tudo bem? Obrigada imenso, Vera, por tanta riqueza. Realmente. Então, tem várias perguntas feitas à Vera. E, enfim, selecioná-las é um pouco difícil porque elas não. Elas, na verdade, ao mesmo tempo que se completam, são bem diversas, mas são bem ricas as perguntas que foram. Muitos agradecimentos, Vera, muito mesmo. Sobretudo, muitas pessoas se manifestaram em relação à importância de se identificar, né, para melhorar o diálogo, né, nessa realidade com as pessoas nos seus diversos ambientes. Então, uma riqueza muito grande esse momento com você, Vera.
E aqui a gente fez uma seleção de 3 perguntas que quase representam as perguntas que estão dispostas no chat, lá no YouTube, ok? Então, eu vou ler. Ok, Vera? Depois a gente faz chegar a você as impressões, viu, Vera? Porque é uma riqueza muito grande essas impressões. Obrigada. Então, a primeira pergunta é do Luiz, da editora Cidade Nova. O Luiz pergunta assim: ser pessoa significa ser um sem relação? Ele afirma primeiramente. Como ser pessoa quando o outro se nega a essa relação, se recusa a dialogar? A outra pergunta, Vera, é do Amaury Alves. Ele é artista visual e ele pergunta: como através da arte dele, ele pode ser ponte de diálogo? Não entendi essa segunda. Repete a segunda. É do Amaury Alves. Amaury Alves. Eu acho que é isso, Amaury. Ele é artista visual, Vera. E ele pergunta como fazer da arte dele uma ponte de diálogo. E temos uma outra da Mita Alves. Ela pergunta: somos capazes na nossa condição humana, diante da nossa condição humana, né, de compreendermos totalmente a verdade? Então, são essas perguntas, das tantas que estão dispostas, Vera. São belas perguntas. Belas perguntas. Belas perguntas. A primeira, não? Como ser pessoa quando o outro se nega ao diálogo. Não? O diálogo não é a única manifestação do ser pessoa. Ser pessoa significa a capacidade de se doar, mesmo quando o outro não responde. Ser pessoa significa a capacidade de transmitir algo que o outro não quer, mas que pode encontrar um caminho. O diálogo é assim uma ponta de lança, digamos assim, não? Para encontrar o outro. Se você encontra um muro, a ponta da lança continua, devagarzinho, devagarzinho, entrando no outro. Quer dizer, ser pessoa é ter essa capacidade. Porque o outro, ele também é pessoa, ainda que ele não se está manifestando como tal. Ele é uma oportunidade, uma capacidade ainda fechada. Certo? Então, temos a possibilidade, no diálogo, que é sempre uma atitude, né, de amor e de doação. Tudo aquilo que eu disse hoje se pode sintetizar nessas 2 palavras, dom e amor. Então, essas 2 palavras podem penetrar na identidade fechada do outro, que ainda não se capacita, ainda não entendeu, ainda não pode manifestar totalmente as suas oportunidades de ser uma pessoa aberta e completa. Então, o muro do outro não é uma dificuldade, é simplesmente uma oportunidade maior, claro, e que exige de quem quer dialogar algo mais. Mas na próxima aula que teremos, esse vai ser o assunto principal, né? É o fazer-se um. Escuta e comunicação, palavra e silêncio. Então, aí nós vamos entrar nessa dinâmica, né, do diálogo. Hoje eu quis somente mostrar como a necessidade do diálogo e o que é o diálogo. Porque às vezes se pensa que o diálogo seja algo mais complicado. É mais simples, mas mais profundo. Quanto à segunda pergunta do nosso artista visual, como a arte pode... Aí eu penso que a arte seja um dos caminhos ideais para dialogar. Né? Porque na arte você deixa totalmente o outro livre de contemplar, de pensar, de refletir.
diante daquela obra de arte que você está transmitindo para ele. Porque muitas vezes a nossa palavra, que é um dom grande do ser humano, às vezes, muitas vezes, ela atrapalha, porque ela é portadora, né, de coisas até escondidas. Mas na arte, isso não acontece. Você, na obra de arte, você expressa tudo de bom que você tem dentro. E deixa o outro livre de acolher. Vou contar para vocês um pequeno fato que eu pude ver. Um dia eu estava na Suíça. Na Suíça existe uma cidade que se chama Martigny, que cada ano essa cidade faz uma mostra de arte, de grandes artistas do mundo inteiro. E vem, não milhares, 1 milhão, 12 milhões de pessoas visitam essa mostra. Cada ano é um artista diferente. Aquele ano que eu estava na Suíça, antes de voltar para a Itália, eu fui ver essa mostra. E a mostra aquele ano era sobre Gauguin, grande artista impressionista. Tinha uma fila de gente enorme, mas, com paciência, entrei nessa fila com as focolarinas do meu focolar e ver essa mostra. Quando entramos dentro da minha primeira sala, eram 5 salas, com todos os quadros de Gauguin. Quando entrei na sala, olhei, vi Chiara, de frente de um quadro de Gauguin. Eu parei, né? E olhei, Chiara estava lá, sozinha, contemplando esse quadro. E eu não sei o que era mais bonito, se era o quadro ou se era a Chiara contemplando o quadro. Mas ali eu vi que Chiara se estava relacionando com Gauguin. Um silêncio total, completo. Mas a relação da contemplação, do amor, da doação. Foi um momento belíssimo na minha vida, um momento de Deus, vendo uma obra de Gauguin. Está respondido ao meu irmão artista. E a última pergunta, qual era? Que eu não me lembro mais. Perfeito. A terceira pergunta, Vera, seria: somos capazes, na nossa condição humana, né, de compreender totalmente a verdade? Olha, a verdade se doa a nós. Não é nós que compreendemos a verdade. A verdade se doa a nós. E quando ela se doa, aí nós procuramos de compreendê-la. Mas antes ela deve se doar a nós. E o que faz com que ela se doe a nós é a relação de amor entre nós. Aquela relação, Jesus entre nós, que chama a verdade e a verdade se doa. Ela está lá para ser contemplada, entendida e vivida. Então, é difícil dizer que na nossa condição humana podemos compreender totalmente a verdade. Talvez não em maneira continuada, mas em alguns momentos da nossa vida, a verdade se doa a nós completamente e nós a podemos conhecer e acolher. Certamente, só no seio do Pai, no paraíso, a verdade se doará a nós totalmente e nós a compreenderemos totalmente. Então, acredito que com essas perguntas e respostas nós fechamos com chave de ouro esse momento, né? Novamente, obrigada, Vera, obrigada a todos pela presença. Agora nós vamos levar toda essa sabedoria e fazer frutificar, né? Fazer virar vida. Então, nós já temos o próximo encontro marcado, né? Que é a segunda aula, Fazer-se Um, Silêncio e Palavra, Escuta e Comunicação, que está prevista para o dia 25 de julho. Então, até breve. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.